Oi, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus. Eu trouxe aqui, gente, uma oração para compartilhar com vocês. E o nome dessa oração é Vida Eterna com Cristo. E essa oração diz assim: Pai, obrigado por nos enviar a ressurreição e a vida. Mesmo diante da morte, o Senhor oferece a promessa de viver eternamente. Em ti existe uma esperança viva, uma nova existência além desta vida terrena. Eleva meu entendimento para crer nessa verdade com todo o meu ser. Quando seu filho ressuscitou, o Senhor demonstrou que o pecado e a sepultura não têm poder diante de ti. A tua vitória é a base da minha fé. E pela ressurreição tenho a certeza de quem crê em ti, ainda que morra, viverá. Que essa certeza se firme no meu coração de forma inabalável. Espírito Santo, ajuda-me a viver na esperança da eternidade, mesmo quando os dias são sombrios. Que eu te adore nas lágrimas, na dor, na alegria e nas realizações. Quero me lembrar sempre da promessa de que esta vida não é o fim. Ensina-me a colocar menos valor nos momentos passageiros e mais atenção e foco na eternidade com Cristo, sabendo que meu corpo tão frágil será transformado e aperfeiçoado. Fortalece minha fé para também esperar por ti. Que essa esperança me motive não a uma fé passiva, mas a uma vida de justiça, amor e fidelidade. Que eu viva com gratidão por tudo o que o Senhor já fez e ainda fará em tuas promessas eternas. Obrigado, porque tudo isso é graça, um dom que não conquistamos por obras, mas recebemos através do amor de Cristo. Que minha vida seja um louvor contínuo, não apenas pelas bênçãos de hoje, mas pela eternidade que me espera. Em nome de Jesus, que vive e reina para todo o sempre. Amém. Amém. Vamos ler o devocional de Spurgeon. O devocional de hoje é referente a João, capítulo 21, versículo 12. João 21, versículo 12. Nós vamos ler do 12 ao 14, tá? Para entender essa parte. E diz assim a palavra do Senhor. Jesus disse: Venham comer.
Nenhum deles tinha coragem de perguntar quem ele era, pois sabiam que era o Senhor. Então Jesus veio, pegou o pão e deu a eles, e fez a mesma coisa com os peixes. Foi esta a terceira vez que Jesus, depois de ter sido ressuscitado, apareceu aos seus discípulos. Amém. E o devocional de Spurgeon diz assim: nestas palavras, o cristão é convidado a uma proximidade santa com Jesus. Vinde, comei. Infere a mesma mesa, o mesmo alimento, e algumas vezes significa sentar lado a lado e recostar sua cabeça no peito do Salvador. Significa ser levado à casa de banquete, onde há uma bandeira do amor redentor agita-se. Vinde, comei, nos dá uma visão de união com Jesus, porque o único alimento no qual podemos nos deleitar quando comermos com Jesus é Ele mesmo. Oh, que união é esta! O fato de nos alimentarmos de Jesus é uma profundidade que não podemos compreender ou sondar. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, e eu nele. É também um convite para desfrutar da comunhão com os santos. Os cristãos podem diferir em vários aspectos, diferir em vários aspectos, mas todos têm um apetite espiritual. E se não podemos todos nos sentir da mesma forma em questões variadas, podemos todos nos alimentar da mesma forma com relação ao pão vivo que desceu do céu. A mesa de comunhão com Jesus, temos um pão e um cálice. Conforme o termo cálice passa, brindamos uns aos outros sinceramente. Aproxime-se de Jesus e você mais e mais se ligará em espírito a todos que são como você, sustentados pelo mesmo maná celestial. Se estamos mais próximos de Jesus, devemos estar mais próximos um dos outros. Vemos também nestas palavras a fonte de força para todo o cristão. Olhar para Cristo é viver, mas para ter força para servi-lo, o vinde, comei, deve acontecer. Trabalhemos sob demasiada e desnecessária fraqueza pelo fato de negligenciarmos esta observação do Mestre. Nenhum de nós precisa aderir a uma dieta pobre. Pelo contrário, deveríamos nos nutrir do tutano e da gordura do Evangelho, para que deles acumulemos força e assim servir ao Mestre com todo o vigor. Portanto, se você deseja compreender a proximidade com Jesus, o amor ao seu povo e a força de Jesus, vinde, comei,
com Ele pela fé. Amém. Vamos para continuar a leitura em Salmos. Salmos de número 22. Angústia e louvor. Uma introdução desse salmo diz assim: hino de louvor, escrita por um homem doente, quase à morte, e que também está sendo perseguido por inimigos cruéis. Referência, Salmo 35. Primeiro, a primeira parte desse salmo, versículos 1 a 21, pode ser dividida em 3, cada uma das quais consta de um pedido de ajuda, seguido de uma afirmação de fé e de louvor. Versículos 1 a 5, versículos 6 a 11 e versículos 12 a 21. Segundo, na segunda parte do Salmo, versículos 22 a 31, o salmista promete louvor a Deus no culto público. Versículos 22 a 24. E oferecer no templo sacrifícios de gratidão. Versículos 25 e 26. E termina afirmando que o Deus de Israel domina o mundo inteiro. Versículos 27 a 31. A primeira parte desse salmo é citada várias vezes nos evangelhos, pois suas expressões de dor e desespero se aplicam bem aos sofrimentos de Jesus. E os salmos iniciam assim: Salmo de Davi ao regente do coro, com a melodia A coça da manhã. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que ficas tão longe? Por que não escutas quando grito pedindo socorro? Meu Deus, durante o dia eu te chamo, mas tu não respondes. Eu te chamo de noite, mas não consigo descansar. Tu, porém, és santo, e sentado no teu trono, recebe os louvores do povo de Israel. Os nossos antepassados puseram a sua confiança em ti. Eles confiaram em ti, e tu os salvaste. Eles te pediram ajuda e escaparam do perigo. Confiaram em ti e não ficaram desiludidos. Eu não sou mais um ser humano, sou um verme. Todos zombam de mim e me desprezam. Todos os que me veem caçoam de mim, mostrando a língua e balançando a cabeça. Eles dizem: você confiou em Deus, o Senhor. Então por que Ele não o salva? Se Ele gosta de você, por que não o ajuda? No entanto, ó Deus, Tu me trouxeste ao mundo quando nasci. E quando eu era uma criancinha, Tu me guardaste. Desde o meu nascimento, fui entregue aos Teus cuidados. Desde que nasci, Tu tens sido o meu Deus. Não te afastes de mim, pois o sofrimento está perto, e não há ninguém para me ajudar. Como touros, muitos inimigos me cercam. Todos eles estão em volta de mim.
como, como forte touros da torre de Bazã. Como leões abrem a boca, rugem e se atiram contra mim. Já não tenho mais forças. Sou como água derramada no chão. Todos os meus ossos estão fora do lugar. O meu coração é como cera derretida. A minha garganta está seca como o pó, e a minha língua gruda no céu da boca. Tu me deixaste como morto no chão. Um bando de marginais está me cercando. Eles avançam contra mim como cachorros e rasgam as minhas mãos e os meus pés. Todos os meus ossos podem ser contados. Os meus inimigos me olham e gostam do que veem. Eles repartem entre si as minhas roupas e fazem sorteio da minha túnica. Ó Senhor Deus, não te afastes de mim. Vem depressa me socorrer. Salva-me da espada. Não deixes que esses cachorros me matem. Livra-me desses leões. Não consigo me defender desses touros selvagens. Então contarei à minha gente o que tem feito. Na reunião do povo te louvarei dizendo: Louvem a Deus, o Senhor, todos os que temem. Descendentes de Jacó, prestem culto a Deus. Povo de Israel, adore o Senhor. Ele não abandona os pobres, nem esquece dos seus sofrimentos. Ele não se esconde deles, mas responde quando gritam por socorro. Na reunião de todo o povo, ó Senhor, eu te louvarei pelo que tens feito. Na presença de todos os que te temem, oferecerei os sacrifícios que prometi. Os pobres comerão da carne dos sacrifícios e ficarão satisfeitos. Aqueles que adoram o Senhor o louvarão. Que sejam sempre prósperos e felizes. Todas as nações lembrarão de Deus, o Senhor. Todos os povos da terra se voltarão para ele, e todas as raças o adorarão, pois o Senhor é rei e governa as nações. Todos os orgulhosos se curvarão na sua presença e o adorarão todos os mortais. Todos os que um dia vão morrer, as pessoas do templo, dos tempos futuros, o servirão e falarão às gerações seguintes a respeito de Deus, o Senhor. Os que ainda não nasceram ouvirão falar do que ele fez. Deus salvou o seu povo. Amém.
Vamos para alguns comentários e referências do Salmo 22. Salmo 22, título hebraico, referência à introdução, Salmo 4, versículo 1. Salmo 22, versículo 1. Meu Deus, por que me abandonaste? Referência, Mateus capítulo 24, versículo 46, Marcos capítulo 15, versículo 34, Salmos 74, versículo 1. Salmo 22, versículo 3. Santo. A santidade é uma qualidade de Deus que indica está Ele acima de todas as coisas e está livre de falhas ou pecado. Referências: Salmo 78, versículo 41, Salmo 96, versículo 9, Salmo 97, versículo 12, Salmos 99, versículos 5 e 9 e Salmo 111, versículo 9. E ele exige que os seus adoradores também sejam santos. Referência: Levítico, capítulo 11, versículos 44 e 45, Salmos 16, versículo 3, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16, Salmo 22, versículo 6. Não sou mais um ser humano, sou um verme. Referência a Jó, capítulo 25, versículo 6, e Isaías, capítulo 52, versículo 14. O desespero do salmista aumenta, porque embora tenha confiado na providência divina, versículos 8 e 10, Deus não dá atenção aos seus pedidos de ajuda, como deu aos antepassados dele. Versículos 4 e 5. Salmo 22, versículo 7. Caçoam de mim. Referências: Salmo 31, versículo 11, Isaías capítulo 53, versículo 3, Jeremias capítulo 20, versículo 7, Lucas capítulo 23, versículo 35. Balançando a cabeça. Gesto de zombaria. Referência: Salmo 64, versículo 8. Salmo 109, versículo 25. E Mateus, capítulo 27, versículo 39. Salmo 22, versículo 8. Confiou em Deus. Referência: Mateus capítulo 27, versículo 43. Salmo 22, versículo 10. Desde o meu nascimento. Referência: Isaías capítulo 49, versículo 1. Salmo 22, versículo 12. Fortes touros. Referência: Salmo 68, versículo 30. Bazã, região fértil que ficava a leste
do lago da Galileia, famosa pela criação de gado. Referência: Salmo 68, versículo 15. E Amós, capítulo 4, versículo 1. Salmo 22, versículo 13. Leões, os poderosos e cruéis, inimigos do salmista. Referência: Salmo 7, versículo 2. Salmo 17, versículo 12. Salmo 22, versículo 15. Minha garganta está seca. Referência: Jó, capítulo 19, versículo 28. O texto hebraico traz a minha força. Salmo 22, versículo 16. Rasgam. Segundo algumas versões antigas, o texto hebraico traz como um leão. Rasgam as minhas mãos e os meus pés. Referência: Jó capítulo 20, versículos 25 e 27. Salmos 22, versículo 18. Fazem sorteio. Certos de que o salmista está morrendo, os inimigos jogam dados para decidir quem vai ficar com as roupas e a túnica dele. Este versículo é citado no Novo Testamento. Referência: Jó, capítulo 19, versículo 24, Mateus, capítulo 27, versículo 35, Marcos, capítulo 15, versículo 24, Lucas, capítulo 23, versículo 34. Salmos 22, versículo 21. Leões, referência versículo 13. Não consigo me defender desses touros selvagens. Segundo algumas versões antigas, o texto hebraico traz dos chifres dos bois selvagens. Tu me respondeste. Salmo 22, versículo 22. Reunião do povo. O salmista, em sinal de gratidão, promete louvor a Deus no templo. Referência: Salmo 26, versículo 12. Salmo 26, versículo 12. Salmo 35, versículo 18. Salmo 40, versículo 10. Salmo 52, versículo 9. Salmo 107, versículo 32. Salmo 109, versículo 30. Hebreus, capítulo 2. Hebreus, capítulo 2, versículo 12. E lhe oferecem sacrifícios. Versículo 25. Salmos 22, versículo 24. Responde quando gritam. Referência: Hebreus, capítulo 5, versículo 7. Salmo 22, versículo 25.
na reunião de todo o povo. Referências: Salmo 26, versículo 12, Salmo 35, versículo 18, Salmo 40, versículo 9, Salmo 107, versículo 32, Salmo 109, versículo 30, Salmo 111, versículo 1, Salmo 22, versículo 26. Os pobres comerão. Salmo 22, versículo 26. Os pobres comerão. No sacrifício de gratidão, também chamado de oferta da paz, uma parte da carne do animal era comida pelo adorador e pelas pessoas por ele. Comunidades. Referência: Êxodo, capítulo 7, versículos 12 a 21. Salmos 22, versículo 27. Lembrarão. Lembrar é recordar. Com louvor as coisas que Deus tem feito em favor do seu povo. Referência: Salmos 78, versículo 35, Salmos 105, versículos 5 e 6, versículos 5 e 6. Salmos 22, versículo 28. Rei. Referência: Salmos 93, versículo 1. Salmos 22, versículo 29. Orgulhosos. Referência: Salmo 94, versículo 2. E por fim, Salmos 22, versículo 30. Falarão as gerações seguintes. Referências: Salmos 48, versículo 13 a 14, Salmos 71, versículo 18, Salmos 78, versículos 3 a 6, Salmos 102, versículo 18 e Salmos 145, versículo 4. E é isso, gente. Salmos de número 22. Que Deus os abençoe.